Aleluia. Chegou o momento da mensagem. A palavra do Senhor, o Senhor vai falar conosco nessa noite. Curve sua cabeça e vamos louvar somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos por este momento tão especial para todos nós, que é estar na tua presença, Senhor. E na tua presença a fartura de alegria. Por isso estamos alegres, Senhor, de poder chegar aqui com nossa família, nossos filhos, e poder te agradecer, te adorar, porque só tu, Senhor, és maravilhoso, pois não há Deus como tu, nem antes e nem depois de ti, Senhor. Te somos gratos por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo escape, pelo livramento, pelo pão de cada dia que tem estado em nossa mesa, Senhor, pelas curas das nossas enfermidades. O Senhor tem nos curado. Por isso, Senhor, graças te damos por esta hora. Que o Senhor venha e fale ao nosso coração, perdoe nossos pecados, nossas faltas, e tome o controle desta reunião. Tome cada vida sobre o teu domínio, Senhor, e fale não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor, aquilo que temos necessidade. Portanto, Senhor, trata com cada pessoa nesta noite. Toma o teu indigno servo em tuas mãos e fala, Senhor, porque queremos te ouvir. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Capítulo 13, versículo 5 em diante. Que diz assim. Verso 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló.
e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que Tu abençoe nossos corações, nos dando uma mensagem dela para nossas vidas, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmão. Aleluia. Baseado naquilo que acabamos de ler, nós acabamos de assistir aqui uma contenda dos pastores de Ló e os pastores de Abraão. Isso obrigou uma separação. Eles tiveram que se separar. Ló teve que ir para as campinas ali, onde estava Sodoma, onde estava Gomorra, se dirigiu para lá, e Abraão tomou o caminho ao contrário. Eles não tinham mais condições de estar juntos, porque seus pastores se estranhavam, brigavam. E existe um segredo e um mistério sobre isso. É que às vezes somos tão apegados a certas coisas na vida, coisas que não nos fazem bem. Então Deus permite que os problemas venham, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Até aquelas que você não está entendendo, até aquelas que você não queria que acontecesse, mas vai acontecer, porque tudo tem um propósito. Abraão foi chamado para ser separado da sua parentela. Todos nós sabemos disso. Quando Deus chama os seus filhos, Ele quer que seus filhos se separem de tudo no mundo e fiquem somente para Ele, servindo a Ele. Que o mundo jaz no maligno, o mundo é cheio de cilada, cheio de tristeza, cheio de violência, cheio de maldade, e não tem nada que chame mais a atenção de um cristão nessa vida velha aí fora. Então, quando Deus nos chama, Ele nos quer separado disso. Então, Deus chamou Abraão para uma jornada de fé. E Abraão não teve que fazer, trouxe seu sobrinho, né? E aquilo trouxe problema para Abraão. E Deus não podia abençoar Abraão enquanto ele estivesse encrencado com aquela situação. Aí foi quando os problemas surgiram. Os pastores de Abraão, pastores de Ló começaram a contender, começaram a brigar. Os problemas surgiram. Abraão olhou e disse: companheiro, não tem condições de ficarmos juntos. Escolhe a melhor parte aqui e tu vai embora para lá e eu fico para cá, e te para com essa briga. E foi bem aí, quando Abraão tomou essa decisão, que Deus pôde realmente tratar com Abraão e abençoar Abraão. Por isso o tema dessa mensagem tem muito a ver com isso de separação da incredulidade. Não há como a luz se unir com as trevas. Não há. Se você está na luz, que amizade você quer com as trevas? Ou elas te levam para a sua escuridão, ou você traz aquela pessoa para a sua luz. Mas você não vai conseguir viver entre dois caminhos.
Você não vai poder amar dois senhores, porque só se ama um e vai se aborrecer o outro, né? Então a mensagem: separação da incredulidade. Você sabe que desde o princípio Deus começou na sua criação fazendo separação. Ele começou separando a luz das trevas, começou separando o mar da terra, e assim ele veio separando, né, até tomar forma todas as coisas. Como eu disse outro dia sobre Jesus, quando ele somente tinha 12 anos de idade, e sendo o engano da sua mãe, o qual o povo chama de mãe de Deus, e como a mulher disse: ora, o teu pai e eu temos te procurado com lágrimas. E rapidamente ele, sendo a palavra, disse: não sabeis que eu estou tratando dos negócios de meu pai? E você vai perceber que Jesus nunca chamou para Maria de mãe. Até quando ele estava na cruz, ele disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, porque ela nunca foi mãe de Deus e Jesus era Deus. Amém? Ele nunca chamou, e quando ele foi lá, ele disse: que tenho eu contigo, mulher? Porque ele tinha assumido, ele tinha 12 anos de idade. E chegaram com ele e disseram: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão à tua procura. Ele foi e cortou novamente aquilo, ele separou aquilo. Ele disse: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então você vê Deus vendo separando as coisas. Quando você vê um crente misturado com o mundo, pode contar que nem de Jesus ele sabe nada, ele é apenas um religioso de fachada. Mas quando ele conhece Cristo de verdade, através da sua palavra, ele tem uma vida separada. Amém? Então, a palavra é sempre corretiva e sempre correta, e a palavra corrigirá cada erro que suceder. A palavra de Deus também separou a água da terra. No princípio, Deus falou e a água se separou da terra. Ele tinha uma razão para aquilo. Deus nunca fala uma palavra, a não ser que ele tenha uma razão para falar aquela palavra. Ele não é como você e eu, ou especialmente eu mesmo, que falo tantas coisas sem sentido. Deus fala cada palavra com um significado e algo que ele está tentando realizar e realizará através de sua palavra. Isto realizará exatamente o que ele disse que isto faria. Agora, se cremos na palavra de Deus, ela é a palavra da vida para nós. Mas se duvidamos da palavra de Deus, ela é morte para nós. Porque Deus tem falado. Quem pode negar isto, vê? E se duvidamos da palavra de Deus, então ela se torna morte para nós, porque ninguém pode se aproximar de Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você duvidar, se você titubear, às vezes alguém ora por você, você está enfermo, você sente um bem-estar, e daqui a pouco vem sintoma, e quando você diz: poxa, eu pensei que eu tinha sido curado, bem aí você perdeu a cura. Porque isso é dúvida, e fé não tem dúvida. E ainda que venham os sintomas, mas você diz: eu fui curado. Eu me lembro de um cego, que ele não sabia ter fé para ser curado. Então ele chegou com o profeta e ele apalpou ele, segurou ele e disse: o que você deseja? Ele disse: sou cego desde nascença, eu não posso ver, e eu creio que Jesus pode me curar, mas eu não sei como fazer a fé funcionar, eu não entendo, o senhor pode me ajudar? O profeta disse: posso. Então como é que eu faço? Ele disse: eu vou orar por você, e você vai sair daqui crendo que Jesus te curou. E quando perguntarem para ti, ainda que você continue cego, você diga: Jesus me curou. Você sustente a sua fé. Ele disse: tá bom, então eu creio.
E ele cria mesmo, porque quando terminou a oração, ele foi embora, ele voltou cego para a casa dele. Mas quando ele chegou na casa dele, disse: e aí, fulano, oraram por ti lá? Ele disse: oraram. E aí, o que foi que houve? Ele disse: Jesus me curou. Se como tu continua cego? Ele disse: olha, não sei te explicar, só sei que ele me curou. E isso passou dias, porque toda fé é provada. Deus nos põe na prova. Porque se a fé é genuína, ela resiste à tempestade. Se ela não for, na primeira incredulidade ela se entrega. Então ele continuou cego, ele vendia jornal, ele ia para a esquina e dizia extra, extra, e dizia o nome da notícia, e ele continuava cego, vendendo o jornal dele, até que ele foi na barbearia no meio da semana. E o fulano, o barbeiro, colocou o avental nele, começou a cortar o cabelo dele, disse: fulano, e olha que já tinha passado mais de uma semana. E ele dizia: Jesus me curou, e continuava cego. Ele dizia: Jesus me curou, porque ele ouviu e ele creu. Porque se ele quisesse entender, no meio do caminho ele disse: estranho, eu disse que eu cria, e eu não fui curado. E se alguém perguntasse para ele: olha, me oraram e disseram que era para mim crer, eu crio, mas não fui curado. Bem ali ele teria perdido a bênção dele. Mas quando ele foi ensinado que era para manter aquela fé e dizer que Jesus curou, ele foi dizendo, os dias foi passando, ninguém entendia porque fé não se entende, fé é para se crer, amém? Então quando ele chegou no barbeiro, que colocou o avental nele e disse assim: fulano, me disseram que tu foi para aquela campanha de oração, que oraram por ti e que tu não foi curado. Ele disse: não, eu fui curado sim, Jesus me curou. Ele disse: como é que tu entrou cego aqui? Ele disse: não, você está enxergando errado, eu fui curado em nome de Jesus. Quando ele disse isso, os olhos dele se abriram. Aleluia! Os olhos dele se abriram. E ele pulou da cadeira, saiu correndo com o avental do barbeiro, correndo pela rua, e como ele sempre dava as primeiras notícias do jornal, ele dizia: extra, extra, Jesus me curou, extra, extra, Jesus me curou, aleluia. Isso é fé. Fé é algo sólido, é algo que quando você tem, se você tem de verdade, não é uma imaginação, não é uma ilusão, é algo sólido. Nem pai, nem mãe, ninguém vai tirar isso de você. Porque é fé. A Bíblia diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Se você vê, você não precisa de fé. Se você vê o carro ali, eu vou ter um carro, mas você está vendo, você não precisa de fé. Fé é quando você diz: cadê teu carro? Eu disse: eu não tenho, mas Jesus vai me dar um. E aí você não tem dinheiro, não tem nada, e de repente os dias passam, Deus ouviu a tua oração. E quando é de repente, alguém passa e diz: olha, não é que ele conseguiu o carro mesmo? Mas quando ele disse isso, ele não tinha dinheiro, não tinha esperança, mas tinha fé. Porque há uma diferença entre fé e esperança. Esperança é aquilo que você espera. A fé possui, a fé tem. Quando você diz eu creio, aquilo está encerrado. Ninguém tira isso de você. Aquilo fica lá. Não importa as tempestades, não importa se tudo vai ser ao contrário, como foi nos dias de Noé. Você já pensou? Nunca havia chovido na terra. A Bíblia diz que não havia essas trovoadas. Não havia essas enxurradas que destrói tudo. A terra ela era umedecida pela madrugada por um sereno que vinha e umedecia os jardins, a terra. Quando amanhecia o dia estava tudo umedecido, sem precisar de um temporal. Mas Deus disse para Noé: Noé, eu não aguento mais a maldade do homem, me arrependo de ter feito o homem. Tu vai, faz uma arca, e os que entrarem nesta arca vão ser salvos, porque eu vou enviar um grande dilúvio de 40 dias e 40 noites de chuva. E Noé saiu pregando. Não havia chuva naqueles dias, e o povo, e agora para crer nisso? Se não havia chuva, e Noé disse: vai chover.
E Noé, olha, cada preguinho que ele metia ali na arca era uma mensagem que ele pregava ao povo. Olha, vai chover. Mas aonde, Noé? Nós temos os nossos aparelhos científicos e já rastreamos todo aqui, o clima, a atmosfera, e nem um sinal de chuva. Ele disse, não precisa ter sinal de chuva, porque quando Deus fala, acontece, então vai chover. E Noé foi bem-aventurado porque sustentou aquilo até o fim. E quando Deus disse para Noé, entra na arca, não tinha caído uma gota de água. Até ali ele obedeceu. Você está vendo como é que você consegue as bênçãos? A cura, a libertação, a vitória, não é querendo explicação, é crendo que Deus vai te dar, e acabou a conversa. Amém? Tudo é possível àquele que crê. E quando a porta se fecharam, de repente começou a chover. E aí as pessoas chegaram perto da arca, disse, Noé, não dá para te abrir a porta aí? Noé disse, eu não posso, porque quem fechou essa porta foi Deus, e só quem pode abrir é Ele. Vocês levaram 100 anos ouvindo a minha pregação, vocês duvidaram, vocês queriam uma explicação, e Deus não se explica, Deus é para se crer, Deus não é para se entender. E bem ali aquele povo perdeu a bênção, ficaram no dilúvio. É como nos dias de hoje, há algo parecido como nos dias de Noé, que está para acontecer. Haverá um desaparecimento de pessoas na terra, num abrir e piscar de olhos. Mas alguém pode dizer para você, como que vai desaparecer? Ora, eu não quero saber se você não crê, isso é problema teu, eu creio. A Bíblia diz que quando o mundo for entrar na grande tribulação, que as bombas nucleares começaram a ser disparadas para destruir esta terra, porque a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, que não vai ficar nem raiz e nem ramo. É preciso ser um morto para poder não ver que a Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte, Coreia do Sul, a Índia, Afeganistão e todas essas nações têm bombas nucleares suficientes para destruir o mundo 100.000 vezes. O mundo inteiro, de tantas bombas poderosas. E a Bíblia diz que vai destruir, porque está escrito em Malaquias capítulo 4. Mas, escutem bem, no mesmo livro de Malaquias capítulo 4 está escrito assim, eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha para o dia que está para vir, de sorte que não sobrará nem raiz e nem ramo. Quando isso era lido, há 100, 200 anos atrás, quando era lido essa escritura, o homem olhava e dizia, como isso vai ser destruído? Que armamento poderá causar isso? O homem malmente tinha uma pistola, que era daquela que socava para poder dar um tiro. E antes nem isso tinha, era só arco e flecha. Eram as armas mais poderosas que tinha. Mas no livro de Daniel diz que no fim dos tempos, a ciência se multiplicaria, e ela se multiplicou. Saímos da carroça e fomos para um carro a motor, de um carro a motor pulamos para o avião, quando ninguém voava lá por cima, ninguém andava sobre as nuvens. Se alguém dissesse, olha, um dia o homem vai andar sobre as nuvens, ele seria chamado de louco. E no entanto os homens estão andando sobre as nuvens. E do avião eles foram para a espaçonave, eles foram muito mais além, olha a ciência se multiplicando. E eles não ficaram só no revólver, eles não ficaram só numa bomba arrasa quarteirão. Hoje eles têm bomba que não só arrasa um quarteirão, como destrói uma cidade inteira, um país inteiro. Então a ciência se multiplicou, a destruição se preparou, mas escutem bem, porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala do juízo da destruição, ela também tem uma promessa para aqueles que creem na palavra de Deus. Pois no meio deste capítulo de Malaquias 4,
Quando ele diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo, talvez você diz, meu Deus, vai ser uma destruição total e Deus vai permitir. Ele não só vai permitir, como vai terminar de tocar fogo, porque onde está o pecado, tudo vai ser queimado, não vai ficar nem raiz e nem ramo. Mas no meio do versículo ele tem uma promessa para mim e para você. Ele diz, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Agora, você precisa crer nisso, para você tomar posse, porque no amanhecer deste vai haver um arrebatamento. Irmão Brana deu até um nome melhor, com mais ênfase, ele diz rápido. Pessoas serão raptadas por Deus. Talvez você tenha medo de rapto, realmente o rapto do mundo aqui é ruim, mas o rapto de Deus te leva para casa. Ele vai levar no abrir e piscar de olhos. A Bíblia diz que quando você pisca os seus olhos, ele será tão rápido que o mundo não saberá. Quando as denominações estiverem pregando o seu evangelho maldito e esperando a vinda de Jesus, ele já veio, levou sua noiva e eles não viram. Quando eles olharem, eles estarão diante da grande tribulação. A terra tremendo nos quatro cantos da terra e as bombas nucleares explodindo o mundo, terminando o ciclo deste mundo velho de pecado e preparando para um novo céu e uma nova terra. Amém? Enquanto isso, nós estamos guardados na seara do Senhor, num grande banquete espiritual. Mas se você quer estar lá, você tem que se separar da vida. Veja, ele separou a vida da morte, lá no Jardim do Éden. Ele fez isso através de sua palavra. E hoje ele faz a mesma coisa quando estamos em densas trevas. Trevas sobre a terra, sobre o povo, densas trevas. No meio de tudo isso, ele continua falando a sua palavra de vida àqueles que desejam crer nela. E agora nós encontramos, Jesus tem constantemente nos dito que há uma separação. E encontramos que a última coisa que está predito à raça humana antes do grande dia final, quando subirmos para a presença de Deus, que haverá uma separação final. Ele separará as ovelhas do bode. Aleluia! Isso é o que ele está fazendo nesta noite. Isso é o que ele sempre faz. Você pode ver isso em cada reunião. Ele separa a fé da incredulidade. Ela fala, ele declara a si mesmo aqueles que creem nele, para ter fé nele. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está vindo para buscar uma mulher, uma igreja que está separada das coisas do mundo ou dos cuidados do mundo. Ela está separada das modas desta era moderna que estamos vivendo. Ela está separada dos cuidados e tradições das igrejas. Ela está simplesmente separada para Deus, e Deus é a palavra. E como o esposo e a esposa são um, assim também a noiva e a palavra se tornam um, pois a palavra está vivendo através da noiva. Estas são suas credenciais, esta é a sua identificação. Agora, temos o privilégio de viver no dia quando a palavra de Deus que temos visto está dividida através de cada era para certas coisas acontecerem. E quando isto foi dividido, às vezes o homem se preocupa como que isto será feito. Os professores têm suas próprias ideias, mas em suas eras Deus sempre tem enviado o seu profeta. E a palavra do Senhor vem ao profeta e vindica a palavra para aquela geração. E os profetas foram sempre os nazireus, separados de tudo mais para obedecerem à palavra de Deus. Não lembra você
do que Pedro e João disseram: é certo obedecermos ao homem ou a Deus? Quando eles lhe perguntaram sobre a experiência de Pentecoste. Agora, o primeiro homem se separou, o primeiro Adão, da palavra para ir com sua esposa, que duvidava se Deus guardava a sua palavra ou não. Que tipo perfeito da morna, da mente carnal do crente de hoje, que continua querendo ficar agarrado com as suas tradições, diz, em vez de tomar o que a palavra diz em verdadeiro tipo. Ele estava separado por sua esposa. O crente carnal está separado da palavra e com a igreja. Mas quando o segundo Adão foi criado no ventre de uma mulher e veio ao mundo, ele era um nazireu para a palavra de Deus. Ele estava separado do mundo pela palavra. Agora, Hebreus capítulo 7, versículo 26, nos diz que aqueles sacerdotes constantemente morriam, mas Jesus era santo e separado dos pecadores. Pecado é incredulidade. Não havia nenhuma incredulidade encontrada nele. Quando ele estava aqui na terra, ele disse: quem pode me condenar de pecado? Pecado é incredulidade. Se eu não tenho feito exatamente o que foi profetizado para esta era, se eu não tenho cumprido com os requisitos do que o Messias está suposto a fazer, então não creiam em mim. Disse: examinai as Escrituras, pois nelas pensais ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja, porque isto foi profetizado desde o Éden, que lá viria um Salvador. O profeta disse que ele nasceria de uma virgem, e como ele seria chamado de Emanuel, e ele era também o conselheiro, príncipe da paz, o Deus poderoso, e foi disto que eles o acusaram, de fazer de si mesmo a Deus, pois ele era Deus, ele era o príncipe da paz, o Deus todo-poderoso, o Pai da eternidade. Amém? Não há nenhum outro Pai exceto Ele, espiritualmente falando. Ele era o único Pai, o Pai de todos nós, todos crentes. Ele é o Pai de todos que crerem em Sua palavra, pois Ele estava completamente separado da igreja, de suas tradições, de sua mãe, do mundo, e fazia somente o que agradava ao Pai. Ele era uma pessoa diferente de Adão. Não importa o que as pessoas lhe perguntavam, a palavra era palavra, sempre primeiro. E ele provou que a palavra estava certa. Quando Satanás tentou acertar isto para ele, ele disse: está escrito. Ele resistiu a Satanás com a palavra, porque isto é o que ele era, a palavra. Pois quando o diabo levou ele no pináculo do templo, o diabo usou a Bíblia para pegar ele e disse: olha, está escrito que se tu te jogares daqui, os anjos darão ordem a teu respeito. Por que tu não te lança aqui abaixo? Os anjos vêm e te aparam. Aquilo era o diabo usando a escritura. Isto era um salmo que dizia: os anjos darão ordem a teu respeito. Tudo que ele precisasse, os anjos estavam lá. E o diabo disse: eu vou pegar ele com a palavra. Mas ele ia pegar a palavra sem a revelação. E Jesus é a revelação da palavra. Então ele disse: Satanás, também está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus. E ali ele derrubou o diabo. Veja, há tanta escritura sendo citada sem revelação. Mas quando Deus te revela, você sabe o que aquilo quer dizer. Amém? Agora, Hebreus capítulo 7 e o versículo 26 nos diz que aqueles sacerdotes constantemente morriam, mas Jesus era santo e separado dos pecadores. E da mesma forma é isto hoje, irmão, que o poder da ressurreição de Jesus Cristo e sua palavra prometida desta hora
é tão incomum. Bons homens tropeçam sobre ela. Isto é muito incomum. Os mortos ressuscitaram, os cegos enxergaram, os surdos ouviram, e o Espírito Santo discerne os pensamentos, prediz coisas que acontecem. Mas quando o homem nasce, um crente, ele se torna um nazireu quando ele se separa de si mesmo, de qualquer coisa que é contrária à palavra. Uma separação total, Jesus disse. Eu vim para separar o homem da sua esposa, romper uma família. E aquele que não deseja tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de ser chamado meu. Uma separação de tudo, de qualquer coisa, da igreja, da comunidade, de um credo e de uma família. Você diz assim, ficaria uma pergunta no ar. Como Jesus separa o seu próprio povo até da igreja, Quando Jesus chamou Paulo, Paulo pertencia à verdadeira igreja daqueles dias, a igreja ortodoxa. Ele era um dos mestres naquela igreja, ele pertencia a ela. Ele chegou até a pensar que o cristianismo era uma abominação, ao ponto de perseguir os cristãos. Veja, ele pertencia a uma religião, ele tinha um status ali em Jerusalém, ele era conhecido como um homem sábio, mas quando Deus entra em cena, ele nos separa até da religião. Pois quando ele encontrou Paulo, e aquela luz apareceu para Paulo, e o cavalo se espantou, e Paulo caiu por terra, e ele era chamado de Saulo de Tarso. E quando ele caiu por terra, daquela luz saiu uma voz, disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo pensou, porque Paulo estudava sobre o Antigo Testamento, Paulo entendia de uma coisa. Ele sabia que o Logos de Deus guiou Moisés pelo deserto para a terra prometida. Isso Paulo sabia. E Paulo sabia que aquele Logos que guiava Israel era Deus. Mas tinha uma coisa que Paulo não sabia. Ele não sabia quem era Deus. Então, quando aquela luz apareceu para Paulo, e ele caiu quase morto no chão, e dali saiu uma voz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo fez esta pergunta com muita sabedoria. Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele sabia que era Deus, sabia que era o Senhor, mas não sabia quem era o Senhor. Quem és tu, Senhor? Aí Deus vem e se revela para Paulo, e o espanto de Paulo, ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Era o próprio Deus que tinha se feito carne, habitou entre nós, ressuscitou e subiu, e agora estava numa coluna de fogo, uma luz sobre Paulo. E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. O que aquilo fez? Aquilo tirou Paulo da religião. Paulo saiu da religião, foi para o deserto, passou 3 anos no deserto, aprendendo por divina revelação o Evangelho de Jesus Cristo. E quando ele vem do deserto, ele diz: eu não aprendi de homem algum. Ele não foi para seminário teológico aprender homem com homem. Ele disse: eu não aprendi de homem algum. Isto não veio de seminário, isto não é teologia, isto veio de Deus. E ele veio pregando o mesmo evangelho que Pedro pregava. Então aquilo separou Paulo da sua religião. Mais tarde era a sua religião que estava lhe perseguindo. Que coisa, né? Muitas pessoas não se deram conta, muitas pessoas não se perceberam que as religiões não são de Deus. As religiões são do anticristo.
Elas foram levantadas para enganar os incrédulos, porque uma vez que você rejeita a verdade, então Deus envia o espírito do erro para lhe apanhar. Se uma vez a verdade te é colocada e você diz eu não creio, o que é que resta para você? A mentira. Então vem um espírito religioso, te apanha, diz que você é salvo, e você diz, agora eu sou salvo, mas aquela verdade que você ouviu, e sabia que era verdade, mas você não queria pagar o preço de renunciar para segui-la, você abandonou, então o diabo tem direito de te enganar, e ele usa as denominações. As denominações fazem o mesmo papel que a serpente fez no jardim do Éden. O que foi que a serpente fez? A serpente apresentou a palavra para Eva, mas tirou uma pequena coisa da palavra e Eva foi enganada por aquela mensagem da serpente. Ela foi enganada. As pessoas são enganadas pelas religiões. Por quê? Porque Eva deixou de crer no que Deus tinha dito para ela. Eva, tem 2 árvores aqui. Essa aqui tu pode comer, aquela tu não pode. O dia que tu comeres, tu morrerás. Aquela era a palavra de Deus. O que foi que a serpente fez? Fez o que as denominações fazem. Nós também entendemos, somos como Deus, conhecemos tudo. E mete o dedo do homem lá, a teologia humana engana as pessoas. Pois quando Eva já sabia que ela não podia tocar naquela árvore, a serpente veio manhosa no fim da tarde. Mas sim, Eva, como é mesmo que Deus te disse? Não, Deus disse que daquela ali eu posso comer, mas essa aqui eu não posso. Disse Eva, Evinha, deixa eu interpretar isso para ti, Eva. Deixa eu te mostrar um quadro aqui, Eva. Ele disse que tu morrerás. Ele disse, foi. Não, Eva, tu não vai morrer. Tu come dela e tu vai ser como Deus. Tu vai conhecer o bem e o mal, tu vai conhecer todas as coisas. Aí Eva ficou curiosa. O que ela estava fazendo? Ela estava deixando de crer na palavra de Deus. Se lembra da história do cego que eu falei ainda agora? Se no meio da semana aquele cego dissesse, poxa, eu pensei que eu ia ser curado, mas até agora eu continuo cego, ele nunca ia ser curado. Mas o que levou ele a ser curado? Que ele perseverou o tempo todo. Ele disse, Jesus me curou, Jesus me curou, até que ele atingiu a Deus e ele tinha que ser curado mesmo. Então Eva caiu bem ali. A serpente trouxe uma religião para ela, trouxe um ensinamento para ela, parecido com Deus, porque se você olhar, em nenhum momento a serpente desfez da pregação de Deus, ela só mudou uma palavra, o sim para o não, e colocou no resto, e ficou lá o evangelho 99% verdade, mas com dedo de mentira lá dentro. Aquilo contaminou toda a situação. Por isso que Jesus disse, acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, porque um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Amém? Você põe um pouquinho de fermento na massa, olha, ela cresce. Você pega uma verdade, prega, não, mas olha, aquele homem prega a verdade, mas ele vai esconder algo ali. Então a religião fez isso. A prova que a religião não é de Deus, porque se fosse de Deus não tinha várias religiões, porque Deus só tem uma palavra. Se ele só tem uma palavra, ele só tem uma igreja, ele só tem uma religião, ele não tem uma ali pregando diferente. Quem fez isso? O diabo. Quem foi que gritou bem alto para matarem Jesus? Os líderes das religiões diziam, soltem Barrabás e crucifica Jesus. Quem foi? Soldados romanos? Não, senhor. Líderes das religiões, matem a Jesus e soltem Barrabás. Por isso essa mensagem, separando-se da incredulidade, o que ela está dizendo para você? Não é religião, não é seminário, não é sistema denominacional, é o assim diz o Senhor, é a palavra de Deus revelada ao teu coração. Fora disso você será enganado.
Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não disse de toda a religião que existe na terra, ele diz de toda a palavra. Deus não tem compromisso com religião, Deus tem compromisso com sua palavra e com aqueles que creem em sua palavra. Separação, isto separou Isaías do mundo da igreja, isto separou a Moisés do mundo da igreja, isto separou os grandes profetas através das eras do mundo da igreja, isto separou Jesus dos seus irmãos, isto separou os apóstolos da igreja que havia naquele dia, os fariseus, os saduceus. Olha, irmão, se nós formos cavar neste assunto, você vai ver que até João Batista não veio de nenhuma religião. A Bíblia diz que ele morava no deserto, se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. O povo ficava na beira do deserto o dia todo. Quando chegava no fim da tarde, lá vem ele, barbudo, vestido de pele de camelo, todo alvoroçado, não tinha nenhum diploma de bacharelado, de teologia, de doutorado, era um homem rude. Sabe qual era a inspiração dele? Era machado, era escorpião, era víboras, porque ele vivia no deserto e lá estava cheio de víbora. Ele entendia de árvore, e quando ele olhou para aqueles fariseus cheios de religiosidade, ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Pois o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Olha a pregação de João Batista, não vinha de nenhuma religião, ele vinha do deserto, ele meteu foi o machado nas religiões, e disse mais ainda, quando os fariseus se acercaram dele e foram falar de Abraão, ele disse: olha, Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa que eu disse uma vez pregando em praça pública, onde as pessoas estavam assustadas com a pregação que estava sendo feita, pela coragem que Deus estava nos dando de entregar aquela mensagem. Eu disse algo para eles que tem muito a ver com isso de João. Eu disse: tem uma coisa, e quando não tiver mais na terra um homem com coragem de dizer a verdade que o mundo precisa ouvir, quando não houver mais um homem com coragem, Deus ainda é Deus, para pegar o pó da terra, soprar nela, fazer um homem de barro, soprar um espírito de vida naquele barro e dizer: vai e prega o que esses homens não têm mais coragem de pregar. Ele ainda é Deus. Então Deus não tem compromisso com religião, Deus não tem compromisso com denominação. Talvez muitos de vocês já fizeram essa pergunta para si próprio: por que tanta igreja? Por que tanta religião? Aonde está Deus? Claro que você não vê Deus nisso, então você pergunta: onde está Deus? Se ali tem uma, se ali está outra, aonde está Deus? Deus não está nenhuma. Deus não está na católica, Deus não está na Assembleia, Deus não está na Batista, na Universal, nenhuma das religiões Deus está. E você diz: e aonde Deus está? Deus está em sua palavra. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse: a minha palavra é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra. Não é uma religião. Hoje eles estão fazendo comércio descaradamente. É só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Como que se você não der dinheiro, você não vai ser salvo. Ora, meu irmão, você não precisa pagar um centavo para ir para o céu,
Porque o preço para ir para o céu, Jesus pagou lá na cruz com seu sangue derramado. Aleluia! Lá ele derramou seu sangue. E quando ele venceu a morte, ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Não sobrou poder para ninguém. E você é salvo hoje pela fé. Não é dando R$1.000, não é dando R$2.000, não é a campanha da prosperidade, nem disso nós precisamos. Para você ver que denominação é uma contradição às escrituras, que ela diz: venha para a campanha da prosperidade, você vai ter carro, vai ter mansão. Isso são coisas materiais. O evangelho veio para te tirar do mundo, não para te apegares ao mundo. E as coisas que Deus quer te dar, Ele dá até mesmo sem você pedir. Ele supre as tuas necessidades no tempo certo e na hora certa. Mas a primeira coisa que um cristão deve fazer, a Bíblia disse o que é: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas e a sua justiça vos será acrescentada. Amém? Deus dará aquilo que você precisa. Que tempo glorioso estamos vivendo. Você pode se sentir um privilegiado, porque ninguém prega mais estas coisas. Verdade é como procurar uma agulha no palheiro. Você não vai achar quando você quer, você vai achar quando Deus te mostrar. Porque nenhum homem mais sábio e inteligente achará o caminho do céu se Deus não revelar isso a ele. Isso ele disse para Pedro: Pedro, o que as pessoas dizem que eu sou? Se mestre, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. Todo mundo interpretava quem era Jesus. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: sim, Pedro, agora eu quero ouvir tu dizendo o que eu sou. Ele disse: mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: disseste bem, Pedro, e foi meu Pai que está no céu, foi quem te revelou. E ainda te digo mais: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aquilo que fez Pedro ver quem era Jesus, é isso que edifica a igreja, a revelação da palavra de Deus. Aquilo que mostrou para Pedro quem era Jesus, porque ninguém sabe quem é Jesus se o Pai não revelar. Amém? Então, se estamos aqui nesta noite sabendo disso, é um grande privilégio. Isso não nos foi dado por mérito, não foi porque éramos bonzinhos, porque éramos dos piores pecadores da face da terra. Isso foi sim a grande misericórdia que Deus teve de nós, e nos chamou para a sua maravilhosa luz, como chamou Pedro, que era um homem ignorante, iletrado, rude. A única coisa que ele entendia era de pescaria, era a única coisa, e era bruto e valente, gostava de brigar. Sabe o que Jesus fez com ele? Jesus chamou ele, fez dele um apóstolo e deu a chave do reino do céu. Se o que tu ligares na terra será ligado no céu. Amém? Não foi seminário teológico, não foi religião, foi uma revelação de Deus ao coração de Pedro, ao seu coração esta noite. Que Deus nos abençoe. Uma separação total da incredulidade te leva a uma comunhão perfeita com Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. E agora vamos tomar a ceia do Senhor. Vamos cantar um hino em gratidão a Deus. Aleluia. Eu tenho um lar do outro lado, e você? Amém? Você pode cantar esse hino? Eu tenho um lar do outro lado, do sombrio rio chamado morte. Amigo, me esperam do outro lado, os abraçarei ao cruzar a ponte. Aleluia. Eu tenho um lar do outro lado, do sombrio rio chamado morte.
amigo, me espera do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Eu tenho lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lar nessa glória eterna. Eu tenho lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lar nessa glória eterna. Verei a Jesus do outro lado, que morreu na cruz para salvar-me, e em seus braços descansarei, e para sempre feliz serei. Eu tenho lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lar nessa glória eterna. Eu tenho lar nessa glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Aleluia. Eu tenho lar nessa glória eterna. Eu tenho lar nessa glória eterna. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, nós temos um lar nos esperando. Você crê nisso? Então não deixa ninguém roubar isso de você, não. Se alguém disser, eu não creio nessas coisas, você disse, é problema seu, não é meu. Eu sei no que tenho crido, amém? Você tem que ser valente, você tem que ser audacioso, você tem que encarar a incredulidade com fé. Você diga, isso é problema seu, eu sei em quem tenho crido. Pronto, deixa o incrédulo seguir o caminho dele. Vamos agradecer a Deus por esse momento muito agradável que tivemos na sua presença e aprendendo as suas maravilhas. Obrigado, meu Deus, por ter nos trazido aqui. Obrigado por esse companheirismo agradável que tivemos contigo e nossos irmãos aqui, Senhor. Obrigado por tua palavra, que tu abençoe o nosso retorno por essa estrada. A irmão Adilto, Senhor, no seu carro, guarda teu filho, leva-o em segurança, nós que também vamos no carro, livra-nos dos buracos, Senhor, dos animais pela estrada, do homem bêbado, Senhor, maligno, pelas mal intencionado nesses carros. Livra, Senhor, a nossa viagem, nos guarda e abençoa teus filhos que ficarão aqui em Castanhal. Guarda cada um deles, abençoa cada um deles, Pai. Leva-nos na tua paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe.